Amém. Glória a Deus. Graças e paz, a igreja do Avivamento. Almas, céus, famílias, caráteres, ganharmos os lares, circular e entrar. Glória a Deus. Amém, irmãos. Gostaria de convidar os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias em 1 Coríntios 3, verso 9 ao verso de número 17. Amém? Primeira Coríntios 3, verso 9 ao verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar o edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de quem edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Bora se assentar. O templo de Deus, que sois vós, é santo. O templo precisa ser santo. E nessa noite, o título da nossa reflexão é Jesus, o único fundamento. Amém, irmãos? Amém. E uma definição e uma compreensão de fundamento. Fundamento é a base. Fundamento é o alicerce ou a razão de ser. O fundamento, irmãos, representa um ponto principal de apoio ou que sustenta uma estrutura. O fundamento. Então, quando um arquiteto, um engenheiro, aquele que vai fazer a execução do projeto de uma edificação, de uma construção, ele vai ter que cravar o fundamento de acordo com aquilo a qual foi realizada a volumetria específica ao projeto. Então, se faz necessário que toda edificação que se preza para ficar em pé, ela precisa ter fundamento, ou seja, ter uma base. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, a ênfase do apóstolo Paulo nesse parágrafo, a qual nós lemos aqui, uma parte dele, onde ele escreve à igreja em Corinto, era para tratar da desconstrução que o espírito mundano estava gerando, estava causando dissensões naquela igreja. A ênfase desse apóstolo era para tratar. E aqui Paulo ele apresenta algumas reivindicações. Paulo ele começa a falar àqueles irmãos ali daquela igreja, como ele fala no verso 1, ele diz que, irmãos, não vos pude falar como a espirituais,
mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Paulo, ele começa a trazer umas reivindicações e apresentar de forma clara. Por quê? Porque havia no meio daquela congregação, havia dissensões, havia uma diversidade de falhas. Havia várias transgressões, pecados, contendas. Havia até um partidarismo eclesiástico. Uns é de Paulo, outros de Apolo. Estava acontecendo em meio àquela congregação algumas atitudes que Paulo, no decorrer dessa carta, ele vai tratando. Tanto que no capítulo 5, irmãos, verso 1, ele fala algo que é muito pesado para a igreja dos santos. Ele vai dizer assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomearam. Olha a expressão que esse apóstolo se dirige à igreja. Olha a condição que esses irmãos estão vivendo. Mas, irmãos, embora Paulo ele tenha sido o primeiro missionário aí à igreja, a pregar a palavra ali em Corinto, o primeiro homem a estar ali lançando a palavra, e a Bíblia vai dizer que Apolo regou, Apolo deu continuidade ao trabalho. Ambos não desejavam, uma devoção pessoal, ambos não desejavam uma adoração, mas pelo contrário, eles tinham a compreensão e a certeza de que o Senhor era que faria crescer a semente. A palavra que foi gerada, aquilo que foi liberado do coração daqueles homens ali, porque Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. É o Senhor que vai trazer o crescimento, irmãos. E esses dois homens compreendiam qual era o papel deles. Eles eram cooperadores, para que o fundamento, que é Cristo, pudesse ser estabelecido, irmãos. E se faz necessário que eu e você sejamos esses cooperadores nos dias atuais. Porque nós estamos vivendo em um tempo, em uma estação, em um contexto onde nós, como igreja, nós precisamos nos posicionar como um povo que vai cooperar para que somente Cristo venha ser o fundamento nessa geração, irmãos. Muitos ensinamentos têm sido liberados todos os dias. Muitas coisas têm sido edificadas nesses dias. Muitas coisas têm sido construídas nesses dias. Muitas pessoas têm investido seus recursos pessoais em construções que não glorificam a Deus, que não adoram ao Senhor, onde o nome do Senhor não é glorificado. Mas nós, como igreja, precisamos ser esse povo que vai cooperar para que o reino de Deus avance. O Senhor ele pode contar com as suas mãos? O Senhor ele pode contar com os seus pés? O Senhor ele pode contar com o seu coração? Ele pode contar com os seus joelhos? Precisamos ser esses cooperadores, irmãos. Mas qual tem sido a semente? Qual tem sido o material que você está aplicando nessa fundação? Qual tem sido o material, a semente que você tem aplicado para que haja uma expansão do reino? Irmãos, eu e você, nós devemos olhar para o autor e consumador. Nós devemos buscar e nos aprofundar naquilo que precisa ser aprofundado para que eu e você venhamos ser edificados. Edificados sobre um fundamento, sobre uma base. Somente em Cristo, irmãos, somente em Cristo nós encontramos estabilidade. Somente nele. Porque ele é o único fundamento. Ele é a base. E semelhantemente a Paulo, semelhantemente a Apolo, irmãos,
ao ensinar a igreja em Corinto a permanecer em Cristo, nós que pregamos a palavra aqui, o nosso propósito sempre vai ser o mesmo: te ensinar, te instruir a permanecer firme em Cristo. Mas como permanecer em Cristo? Primeira atitude que eu gostaria de compartilhar contigo, o verso 9 nos ensina que nós devemos ser cooperadores de Cristo, porque nós somos cooperadores de Deus. Nós precisamos ser cooperadores, irmãos, da sua obra. E o apóstolo Paulo aqui, ele está relatando a igreja, a importância deles, a importância de Paulo, a importância de Apolo, a importância dos apóstolos, a importância dos líderes na construção e no cultivo da fé. Pois somente Deus, irmãos, pode chamar os homens, somente o Senhor pode chamar os homens para servi-lo. Eu posso lhe fazer um convite, eu posso ir na sua casa, eu posso lhe fazer um convite para cultuar conosco, mas somente o Senhor vai realizar e liberar uma chamada no teu coração tão grande, tão poderosa, que você não vai conseguir resistir. Somente Ele pode fazer isso. Você pode olhar para mim e dizer: ei, tu é pastor, ei, tu vai ser um líder, tu vai ser um profeta, ei, irmão, mas se o Senhor não me chamar para esse ofício, não embora vocês todos falarem, mas o Senhor é que tem que me capacitar. É Ele que tem que nos capacitar, irmãos. É Ele, é por Ele, é para Ele que são todas as coisas. Então eu e você, nós somos sim chamados para sermos cooperadores. Porque no dia que nós somos resgatados do mundo, quando nós somos perdoados, limpos e transformados, nós somos chamados para ser esses cooperadores, Rafael. Para ser essas mãos, para ser esses pés, para ser esse coração, para que vidas vão ser alcançadas. O interessante é que o Senhor aqui, dentro de uma figura, Senhor não, Paulo, dentro de uma figura de linguagem, ele trata a igreja aqui, os irmãos, como uma vinha. E a vinha, ela é plantada e cuidada, irmãos, pelos trabalhadores. Não somente uma vinha, mas também é como se fosse um edifício. E a palavra edifício, no original, não me lembro agora qual é a palavra, mas ela vai trazer um sentimento de completo, de finalizado, de algo grande, de algo que já está concretizado. E Paulo e os demais apóstolos, eles tinham um cuidado de tratar e cultivar a fé dos irmãos. Para quê? Para que eles pudessem crescer, para que eles pudessem avançar. Então, irmãos, eu quero te dizer algo nessa noite: quando um líder, quando um Timóteo, quando um líder de ministro, quando um pastor, ele te passa uma mensagem, ele te pergunta por que tu estás ausente, ele não está querendo controlar a sua vida, ele está querendo cuidar da sua vida. Porque ele percebeu a sua ausência é notada, porque você tem valor, você é um filho de Deus. Então, da mesma forma que esses homens, eles tinham o cuidado de cultivar aqueles que são chamados para fazer e realizar um trabalho, eles também têm o cuidado de cultivar a sua vida, a sua fé. Para quê? Para que você cresça, para que você floresça, para que você seja fortalecido e nutrido, para que a obra do Senhor se concretize na sua vida. Então, o meu papel, o nosso papel como cooperador é edificar, irmãos, é cultivar aquilo que o Senhor realizou e nos confiou. Porque aquilo que ele realizou, irmãos, foi um sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Para que através desse sacrifício, eu e você viéssemos encontrar redenção, salvação, transformação, irmãos. E essa obra de redenção pertence a quem? Pertence a mim? Pertence a você? De forma alguma. Pertence a Ele. O Criador, o Senhor, o sacrifício perfeito. Então, eu e você, nós precisamos ser, irmãos, mordomos fiéis, que cuida, que zela, que faz, que planta, que cultiva e que edifica nas vidas. Seja um cooperador, para que você possa permanecer em Cristo. Permaneça cultivando, permaneça semeando,
permaneça fazendo, realizando e servindo a Ele. Amém? Segunda atitude que nós precisamos ter, verso 10 ao 11, me ensina que nós devemos construir, nós devemos edificar um alicerce. Nós devemos construir de forma certa, de forma correta. Eu e você devemos construir, irmãos, sobre o alicerce, ou seja, sobre o fundamento. E quem é o fundamento, irmãos? O alicerce é Jesus Cristo. O alicerce é Jesus Cristo, amém? Amém. Salmo 118, verso 22 vai dizer: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. 1 Pedro 2,4 diz assim: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. A Bíblia vai dizer lá em João 1,11 que ele veio para os que eram os seus, mas os seus não receberam. Foi rejeitado. A pedra foi rejeitada. A pedra que os edificadores rejeitaram é Cristo. E todos aqueles que o aceitam, tornam-se o quê, irmãos? Filhos de quem? Filhos de Deus, irmãos. Aleluia. E todos aqueles que o aceitam tornam-se o quê, irmãos? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Irmãos, existe uma pedra que eu e você devemos firmar e estruturar as nossas vidas. Essa pedra é Jesus. Mateus capítulo 7, verso 24 ao 25, fala justamente do homem prudente e do homem imprudente, onde edificou a casa, um edificou sobre a rocha, outro edificou sobre a areia. E veio a chuva, veio o rio, e a casa veio ao chão daquele que foi imprudente. Por quê? Porque edificou sobre a areia. Enquanto o prudente, ele construiu sobre a rocha, e o rio veio, as tempestades vieram, as lutas, as dificuldades vieram, mas a casa permaneceu firme, inabalável, de pé. Por quê? Porque estava firmada, irmão, sob o fundamento, a rocha, que é Jesus. E é sobre esse fundamento que nós devemos caminhar. É sobre ele que a igreja deve alicerçar e continuar lançando, porque quando eu e você continuamos liberando a palavra, quando eu e você continuamos pregando, falando do amor de Cristo, nós estamos lançando a semente, mas ao mesmo tempo nós estamos edificando corações de pessoas, vida de pessoas, para quê? Para que elas possam estar firmadas na presença, irmãos. Firmadas no Senhor. Eu e você, nós fazemos parte da maior obra que o homem possa realizar. Da maior obra. Alguém conhece a torre lá de Burj Khalifa? Alguém já ouviu falar dessa torre? Lá de Burj Khalifa? É lá em Dubai, irmãos. Sabe quantos metros ela tem? 828 metros. São 163 andares. O maior prédio do mundo. Quase 1 quilômetro de altura. Brincadeira um negócio desse? É alto, irmãos. Mas é uma obra falível. Que uma tempestade, um terremoto, acho que uma tempestade não, mas um terremoto, meu irmão, pode balançar a bichinha. E dependendo do terremoto, pode até derrubar. Mas a obra que eu e você construímos e edificamos na vida daquele que está sendo direcionado pela eternidade, irmãos, não tem terremoto, não tem tempestade que derrube. Porque se eu e você estivermos firmados na rocha, as lutas podem vir, as dificuldades podem vir, mas se eu e você estamos firmados nele, nós perseveramos. Amém? Amém, irmãos? Paulo estava orientando, irmãos, a igreja em Corinto que deviam ser cooperadores. Verdade. E a mim e a você nos foi concedido essa graça, esse privilégio de lançarmos o fundamento, que é Cristo. Olha o verso 10 que diz, olha. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Eu, Paulo, pus o fundamento. Apresentei o fundamento que é Cristo aos irmãos em Corinto. E aí Apolo veio e edificou também sobre ele. Mas veja uma coisa, cada um como edifica sobre ele.
Eu e você, nós temos o privilégio, a graça, sim, de lançar a palavra. E essa graça, irmãos, até os anjos queriam. Mas ficou liberado para mim e para você, o ofício. Será que deveria ter sido liberado aos anjos? Será que nós estamos correspondendo, irmãos, ao privilégio que nos foi entregue para realizarmos? O interessante é que no verso 10, aqui na parte B, Paulo ele traz uma advertência assim, cuidado, cuidado. Olha o verso 10, parte B, que diz assim, olha, mas veja cada um como edifica sobre ele. Fica a advertência para a igreja, ei, cada um de vocês tem que ter muito cuidado como está edificando. Porque o fundamento é Cristo, o fundamento é Jesus, mas quem vai edificar somos nós. Quem vai construir será eu e você, irmãos. Até porque a Bíblia vai dizer aqui nesse mesmo texto, Paulo fala assim, olha, vocês são templo e morada do Espírito Santo. Vocês são edifício de Deus, e se eu sou edifício de Deus, e Pedro fala que nós somos como pedras vivas, nós somos habitação, nós estamos sendo construídos e estamos construindo sobre um fundamento, e esse fundamento é Jesus. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos construindo. Veja como você está edificando sobre ele. Você está em Cristo, amém? Veja o que você está plantando. Veja o que você está edificando. Veja o que você está construindo. Por quê? Já já você vai ouvir. Porque haverá um tempo que o fogo vai vir. Haverá uma provação. Verso 11, irmão, nos ensina que nós não podemos apresentar outro meio de edificar. Só há esse meio. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Além do que já está posto. Qual? Jesus. Eu não posso apresentar outro fundamento. Ele é a base. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a vida. Jesus é a verdade. Não há outro caminho que te leve à eternidade, não, meu querido. Não há outro caminho, não há outro acesso. O único acesso é por meio do sacrifício de Cristo. Então, salta do vício. Te larga da mentira. Te larga daquilo que te afasta da comunhão. Abandona. Abandona. É como se Paulo estivesse dizendo, cuidado. Cuidado com aquilo que você está edificando. Aonde? Quando ninguém vê. Quando o teu pai não está perto. Quando a tua mãe não está perto. Quando o líder não está perto. Quando o pastor não está vendo. Cuidado. Porque aos olhos dele nada fica encoberto. Nada fica encoberto. Amém? Amém. Como permanecer em Cristo? Terceira atitude, verso 12 ao verso 15. Eu aprendo que eu e você nós devemos construir ou devemos edificar, devemos, construir com o material apropriado ou com o material correto. Para ficar bem claro, devemos construir com o material correto. Por quê? Porque há um fundamento. Pergunta para mim e para você nessa noite. O que você tem aplicado na fundação da sua casa? O que você tem aplicado na construção da sua vida? O que você tem aplicado na construção da sua família? O que você tem aplicado na construção do saber dos seus filhos? O material fará toda a diferença, irmãos, para edificar e promover resistência. Se você sabe que o fundamento é Jesus, se você entende que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, se você sabe que não há outro caminho que te leve à eternidade, se você tem essa compreensão, a pergunta é, o que você está ensinando aos seus? O que você tem feito para construir e fortalecer a base da estrutura da sua casa? Você está só apontando o caminho ou você está trilhando no caminho? É muito fácil, irmão, chegar aqui, botar os filhos na igreja e ir para outro canto. É fácil demais. Tranquilo.
A gente recebe, problema não. Fazemos a nossa parte. Mas o teu exemplo destrói tudo aquilo que a gente faz aqui. Nós precisamos de cooperadores para que o reino avance. Nós precisamos, irmãos. Nós devemos construir com o material correto. Nós sabemos qual é o fundamento. O material aplicado na edificação da vida, irmãos, ou seja, do templo de Deus, morada do Espírito Santo, edifício de Deus, passará pela prova do fogo. Passará pela prova do fogo. E qual vai ser a sua reação? Verso 12 ao 15 diz assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. A obra de cada um se manifestará. Paulo no verso 10 diz: cada um vai edificar a sua própria edificação. E agora aqui, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, o sol da justiça vai brilhar. Porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém que se queimar, sofrerá detrimento, perdas. Mas o tal será salvo. Irmão, o material aplicado vai fazer toda a diferença, irmãos. Aquilo que eu estou edificando, construindo, o que Paulo expressa de forma simbólica aos irmãos aqui, é que ele faz uma comparação do material com a doutrina. Não é que a pedra, o ouro, o feno, a palha está se referindo a mim ou a você, não, irmãos. Mas está fazendo uma comparação com o ensino, com aquilo que edifica, com aquilo que planta, com aquilo que é semeado, a semente. O material que está sendo aplicado na edificação, na construção, o ensino, a palavra, o relacionamento com o Espírito Santo, perseverança, caminhar em fé, em arrependimento, em perdão, sabe, liberando o coração, removendo o orgulho, tirando tudo aquilo que não agrada ao Senhor e semeando tudo aquilo que gera vida. É sobre isso, irmãos, que eu e você devemos olhar e examinar os nossos corações para que nós venhamos entender e compreender qual é o material que nós estamos aplicando. E aqui Paulo, irmãos, ele está querendo trazer essa compreensão sobre os irmãos. Ei, Jesus é o fundamento. Ele é o fundamento. E o que você está aplicando na edificação? O que você está colocando na construção? O que você está administrando, realizando, arando a terra, preparando o terreno, semeando? O que você está fazendo? Como está fazendo? Porque cada um vai edificar. Cada um vai construir, cada um vai fazer. A obra de cada um, irmãos, se manifestará. A obra de cada um passará e se manifestará. Verso 13 vai dizer, olha, a obra de cada um se manifestará e, na verdade, o dia declarará. Ou seja, irmãos, será apresentada e será exposta. A minha obra vai ser exposta. O que eu faço, o que eu realizo, o que eu construo. Ninguém está vendo. Porque ninguém também vai ver quando se planta a semente, né? Você abre o buraquinho, coloca a semente, ninguém vê. Nem você, depois que virar as costas, vai saber onde é que ela vai estar. Sei que você passa um ciscador para arrancar tudo de novo. Mas vai chegar uma hora que a semente ela vai morrer. Porque se ela não morrer, ela fica só. Mas se ela morrer, ela vai germinar e vai dar frutos. E qual é o fruto que vai ser gerado através da sua semente? Da nossa semente. Porque chegará um tempo que ela vai se manifestar. E o que é que vai florescer no dia que ela nascer?
Porque chegará o dia, irmãos, que será apresentado. Porque a obra de cada um. Diante do Senhor, todo o joelho vai se dobrar. Diante do Senhor, toda a língua vai confessar que somente o Senhor é Deus. Você pode até não acreditar, mas vai acontecer. Está próximo, está breve. E se a sua obra, mas que obra, pastor? A sua vida. Se a sua vida for posta à prova pelo fogo, ela permanecerá? Vai permanecer sua vida de pé? Se ela for posta ao fogo, à prova do fogo? Verso 14. Diz assim: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, essa recebe galardão. Se a prova das nossas vidas, irmãos, for passada pelo fogo, ela vai prevalecer? O que nós estamos construindo? Com qual material nós estamos construindo, edificando as nossas vidas? Se a obra das nossas vidas passar pelo fogo e se queimar, ela sofrerá o quê? Destruição. Verso 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá o quê? Detrimento. Pode se perder, pode se destruir. Irmãos, nós podemos construir uma casa com palha, nós podemos construir uma casa com feno, nós podemos construir uma casa com madeira. Podemos ou não podemos? Sim. Eu fui pesquisar se existia alguma casa construída com feno. Tinha, nos Estados Unidos tem várias, não umas casas para ninguém morar, mas eles fazem umas casinhas lá de um abrigo. Dá para dormir, dá para morar se não tiver condições. Dá para se construir casa com palha? Dá sim. Com madeira? Com certeza. Ó, se dá. Certamente. E naquele contexto da igreja, pelo fato de ser uma matéria-prima mais barata, sem custo tão alto, porque poderia lá no meio da roça, no meio dos terrenos, recolher uns fenos, umas palhas, um machadozinho amolado, derrubar umas árvores e construir uma casa. Por quê? É um custo ou um investimento que não lhe custa nada. Por quê? Porque a natureza muitas coisas produzem. E isso torna um investimento quase que zero. Mas podemos construir com ouro, podemos construir com prata, podemos construir com pedras preciosas. Tudo vai depender do seu investimento. Vai depender do seu dinheiro. Se você quiser construir uma casa de ouro maciço, meu irmão, trabalha, constrói, o dinheiro é seu. Você pode fazer. Você pode fazer de prata, você pode fazer de pedras preciosas, você pode fazer. Tudo vai depender do valor que você quer aplicar e investir na edificação da sua casa, ou seja, na sua vida. Agora, o quanto nós estamos dispostos, irmãos, a investir na estrutura da nossa casa para que ela permaneça de pé? O quanto você está disposto a investir? Será que a sua disposição de investir para que a sua casa esteja de pé é semelhantemente ao investimento que é feito no feno? Será que é semelhante ao investimento que se faz numa palha? Ou será semelhante ao investimento que se faz nos galhos para se juntar e construir uma casa? Porque esse material, de repente, você possa encontrar no fundo do quintal. Você não vai ter tanto gasto, você não vai ter tanta, entrega, você não vai se esforçar, você vai fazer, vai dar certo. Pode ser que sim, levante uma casinha. Mas aonde está realmente o teu coração? Ou será que você vai querer se aprofundar para buscar coisas preciosas? Irmão, quando o ouro ele passa pelo fogo, ele é refinado. Se houver impureza, a impureza queima, mas o ouro permanece. Ele até fica maleável, mas ele não é queimado.
enquanto o feno, enquanto a palha, enquanto a madeira vira cinzas. Pergunta é, o que você está investindo na construção e edificação da sua vida? Você está buscando material lá no quintal? De qualquer forma? Estou levando a vida leva eu, deixa a vida me levar? Ou você está se aprofundando para buscar coisas preciosas, para edificar a sua vida, edificar a sua família, edificar o seu casamento, edificar a vida dos seus filhos? Aonde nós estamos nos aprofundando, irmãos? Por quê? Porque eu e você devemos construir com o material correto. E qual é o material que você está aplicando na edificação da sua casa? Quarta atitude que nós precisamos ter para que nós possamos permanecer em Cristo. Verso 16 e verso 17 nos ensina que nós devemos construir em santidade. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. O templo de Deus que sois vós é santo. É santo. Então seja santo. Busque viver separado. Paulo, ele compara o templo, irmãos, e morada do Espírito. Ele faz essa comparação do templo como dessas coisas preciosas, daquilo que eu e você devemos investir, onde eu e você devemos fazer as escolhas, os materiais apropriados, para que quando o fogo vir, ele não venha destruir tudo aquilo que você edificou, mas se você edificar com coisas preciosas, e se aprofundar, porque o ouro, irmãos, as pedras preciosas, elas não dão lá no quintal, não, elas dão na profundidade. E eu e você devemos nos aprofundar. Para quê? Para que nós façamos investimentos preciosos na vida dos nossos. Precisamos edificar, irmãos, com coisas preciosas e não com coisas baratas. Não com coisas comuns, mas com coisas valiosas. Palavra de Deus, vida de oração, vida de adoração, intimidade. Que nós possamos edificar na vida dos nossos irmãos. Eu e você, nós estamos escavando na profundidade, queridos, ou nós estamos simplesmente buscando lá no quintal? Nós estamos buscando aquilo que é precioso para fortalecer e equilibrar? Mateus 7, 24, 25 fala novamente disso. Nós já lemos esse texto. Onde o homem prudente, ele escavou. O imprudente é como se eles estivessem, irmãos, no mesmo terreno. Digamos que vamos usar aqui dois irmãos. Um exemplo de dois irmãos. Receberam cada um lote do pai. Um não quis investir. Um não quis gastar. Um quis construir com aquilo que tinha no quintal e construiu a casa sobre a areia. O outro quis fazer o quê? Investir. Se esforçou, se aprofundou até encontrar a rocha para edificar e construir. Nós precisamos, irmãos, nos aprofundarmos. Porque eu e você, nós temos uma responsabilidade. Verso 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Temos uma responsabilidade de construir em um lugar a habitação do Espírito. Temos uma responsabilidade de edificar. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Nós temos essa responsabilidade, irmãos, de cultivar aquilo que é do Senhor. E esse versículo, irmãos, 16 e 17, no princípio da minha fé, foi o verso que me quebrou por dentro. Porque eu estava destruindo o templo de Deus. Como? No vício do cigarro.
no vício da bebida, no pecado. Eu estava destruindo o que é santo. Se eu entendi que eu sou templo e morada do Espírito Santo, se eu entendi que Jesus ele morreu na cruz do Calvário e a minha vida não me pertence mais, mas pertence a Ele e o Espírito Santo habita em mim, eu não posso destruir aquilo que é santo, irmãos. Eu não posso me envolver em assuntos profanos. Eu não posso me envolver em relacionamentos ilícitos. Eu não posso me envolver em coisas que vão, sabe, envergonhar o nome do Senhor. Eu não posso destruir aquilo que é santo. Eu não posso continuar semeando e sujando aquilo que o Senhor pagou alto preço na cruz, para que o meu corpo viesse a ser purificado. Eu não posso. Nós não podemos. Ou você larga o vício, ou você larga o pecado, ou você larga tudo aquilo que te afasta do Senhor, ou vai acompanhar tudo isso. Porque nós não podemos sermos um templo, uma habitação, onde o Espírito Santo não tem liberdade. Não podemos ser irresponsáveis em construir, conhecendo a verdade, sabendo a verdade, quem Ele é, o preço que Ele pagou, o que Ele realizou, o que Ele transformou, o que já nos curou. E muitas vezes nós estamos edificando ainda com feno, edificando ainda com palha, edificando com coisas que não têm valor. Não é mais tempo de gastar o seu tempo que é tão precioso em coisas banais e passageiras. Não é. Mergulha, te aprofunda naquilo que tem valor, naquilo que é precioso, vai na profundidade. Sabe por quê, irmãos? Porque o fogo pode vir. E se eu edifiquei sobre a rocha com feno, com palha e com madeira, pode virar cinzas. Mas se você edificou com ouro, com coisas preciosas, o fogo vai vir. Você vai ser refinado. Você vai ficar maleável. O Espírito vai te conduzir, vai te direcionar, irmãos. Então busca profundidade. Busca viver níveis mais profundos. Seja santo, porque o Senhor é santo. Ministério de louvor à frente. Nós precisamos, irmãos, porque Ele é o único fundamento. Não há outro fundamento. Não há outro. Muitas pessoas têm edificado e construído com seus recursos naturais muitas torres. São Gonçalo do Amarante edificaram uma torre, uma imagem de adoração ao diabo. A pessoa gastou 100 mil reais do bolso para construir uma imagem do diabo. E aqui, ó, São Gonçalo do Amarante. Pessoas estão investindo naquilo que acreditam, tudo que tem. E naquilo que é eterno. O que você está investindo? O quanto você tem se disponibilizado para fazer aquilo que agrada ao Senhor? O que nós estamos realizando e fazendo, irmãos, para que nós possamos edificar e construir sobre um único fundamento. Eu e você sabemos qual é o fundamento, amém? Está disposto a investir aquilo que é precioso, aquilo que é valioso, o seu tempo, para se aprofundar na presença, buscar a presença. Ele é o único. É o fundamento onde eu e você devemos edificar as nossas vidas, irmãos. Como nós podemos ser esses cooperadores?
Como nós podemos permanecer em Cristo? Seja um cooperador. Como eu posso permanecer em Cristo? Devemos construir, irmãos, sobre um alicerce. Como nós devemos, irmãos, permanecer em Cristo? Construindo com o material correto, com aquilo que é precioso. Como nós iremos permanecer em Cristo? Quando nós construirmos em santidade. Busca se separar daquilo que não gera vida. Se coloca de pé nessa noite. Eu te convido a adorar.